E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida de ataque maravilhosa do Daniil Dubov jogando contra Aristan Izanzulov. É uma partida de Blitz, então foi jogada num controle de tempo bem rápido e é uma partida brilhante de ataque que lembra muito uma partida específica do Mikhail Tal. Vamos lá, começamos aqui com o peão em D4 por parte do Daniil, o Izanzulov responde com cavalo em F6, então a defesa índia, cavalo em F3, D6, C4 e peão na casa de G6. Estamos caminhando para uma Índia do rei. O jogador de brancas joga cavalo em C3, preparando o avanço peão em E4. E se bispo G7, teremos uma Índia do rei normal. No entanto, as pretas jogam uma linha meio anti-Índia do rei, que se chama defesa Wade Tartakower, que é bem pouco jogada. O jogador de preta joga bispo em F5, tentando parar o avanço E4 por parte das brancas. Basicamente, quando a gente tem essa linha, o jogador de brancas ou desiste da ideia de jogar E4 e joga G3 e basicamente joga para ter pressão posicional de longo prazo. Ao longo dessa diagonal, já que o bispo de casas claras do jogador de preta saiu do seu posto defensivo do peão da casa de B7, ou as brancas jogam tipo o cavalo em H4 e forçam esse bispo a se movimentar de novo. Então, ó, eu movimentei a minha peça menor duas vezes, você vai se movimentar duas vezes também, e a gente transpõe essencialmente por uma Índia do rei, né, onde, enfim, é como se nada disso tivesse acontecido. No entanto, o Daniil Dubov, que é um jogador de ataque maravilhoso, fortíssimo, né, tem um estilo muito legal de assistir, vai lá e joga dama em B3. Ele pune logo a saída do bispo, ameaçando o peão da casa de B7. Esse é um tema que a gente vê bastante. Quando o bispo sai cedo, o peão de B7 fica fragilizado. E o jogador de pretas decide defender com o peão em B6. E agora a posição das negras está mais ou menos um queijo suíço. Se você ver, tem um buraco na casa de A6 que não pode mais ser defendida por peões. A casa de C6 também não pode mais ser defendida por peões. Então nós temos uma ala da dama que, posicionalmente falando, está bem enfraquecida no longo prazo. E aqui o Daniil Dubov joga o que é uma inovação teórica. Ele joga E4, gambitando esse peão central. Esse gambito não tem nome nem nada, é um gambito que na realidade não foi jogado. Daniil Dubov inventou esse gambito e ele está tentando aqui criar problemas para o seu adversário, uma vez que o seu adversário possui muito menos rating do que o próprio Dubov, né? O Daniil Dubov tem 2.802 pontos de rating Blitz, enquanto o Aristan Izanzulov tem 2.465. Então são 330 e poucos pontos de diferença, né? Então a ideia é tirar o oponente de preparação, porque quando você está jogando contra a preparação do seu adversário, você está jogando essencialmente contra o computador. E isso nunca é uma coisa positiva. A ideia sempre é levar o adversário para a floresta negra, né? Como diria o Mikhail Tal. Então o oponente resolve aceitar o gambito capturando de bispo. Temos agora cavalo por E4, tentando gerar complicações. O Daniil joga um lance muito estranho, parece que as brancas não têm compensação, parece que as brancas não têm nada, mas é o melhor lance da posição. O jogador de brancas joga H4, tentando forçar um H5 a vir. E a ideia do H5 aqui seria atrapalhar a estrutura de peões do jogador de pretas e argumentar que as pretas não têm para onde fazer o roque, porque a ala da dama está terrivelmente enfraquecida depois do B6 e a ala do rei vai ficar terrivelmente enfraquecida também se o nosso H5 vir ou se você se ver forçado a jogar H5 você mesmo. Então as pretas jogam H6, temos agora G4 tentando jogar o G5, o H5, qualquer uma dessas rupturas à força, bispo em G7, e o Daniil Dubov chuta o cavalo das pretas com o bispo em D3, ameaçando ali o cavalo. O cavalo volta para a casa de F6, ameaçando o peão de G, e nós temos G5 chutando o cavalo e forçando então essa ruptura, forçando o jogador de pretas a capturar o peão, ou se não, né, forçando o jogador de pretas a aceitar que as brancas vão capturar o peão e de alguma maneira gerar problemas aqui na estrutura. Não há razão para as pretas não capturarem com o peão de H, porque, por exemplo, se você captura com o peão de H, brancas não podem tomar de volta com o peão de H sem pendurar a própria torre, então vão ter que tomar ou de bispo ou de cavalo. Faz mais sentido tomar de bispo porque desenvolve uma peça, né? E essa posição tá ok para o jogador de pretas, né? Não tá boa, não tá confortável de jogar, mas não tem nada ali de absolutamente problemático nessa situação. Pretas vão jogar correr no centro mesmo e brancas vão fazer um roque longo.
No entanto, lembrando que é uma partida de Blitz e o Danil Dubov que tá te gerando esse tipo de ameaças, as pretas meio que se desesperam aqui e jogam cavalo em G4, argumentando que a movimentação do peão de H enfraqueceu a casa de G4, então ele quer ativar o bispo ao mesmo tempo que ativa o cavalo e gera uma série de problemas. E o Danil Dubov joga H5 agora, complicando ainda mais a posição. Então, esse peão em H5 vem com uma ameaça clara no peão da casa de G6. Se você não captura o peão da casa de H5, né, as brancas vão capturar e na retomada o jogador de brancas vai jogar bispo por G6 cheque. Então o jogador de pretas tem de fato agora, de maneira forçada, a lidar com essa tensão de peões. Ele não pode ignorar isso. Portanto, temos H, toma peão de G5, que gera uma cravada no peão de H e dessa maneira lida com aquela ameaça de peão de H toma peão de G6, tudo bem? Nessa posição temos bispo toma peão, gerando um pouquinho de problema aqui, um pouquinho de tensão, porque agora o peão de E tá cravado a dama, e dama em D7 saindo ali da ameaça e defendendo o cavalo. E nessa posição, o Dubov joga de maneira muito criativa, extremamente criativa, bem diferente do que o Dubov faz aqui. Ele decide então jogar com o rei no centro mesmo, e ele joga rei na casa de F1, que é um lance muito interessante. Esse rei em F1 vem com alguns propósitos. Primeiro, sai de qualquer tipo de cheque de cavalo, mas também é um lance bacana porque libera a casa de E1 para a torre vir jogar. Então ele está anunciando que o peão da casa de E7 vai ser um ponto de pressão. A casa de F6 vai ser uma casa que vai ficar, bem, sob problemas, porque se o cavalo volta no futuro com uma torre aqui em E1, por exemplo, o bispo toma, você já vai ter que tomar de bispo porque o peão tá cravado, né? Essencialmente, rei em F1 é um lance super mega criativo, né? E aí, o Dubov vai ser muito bem recompensado por essa escolha. Temos agora cavalo em C6, né? Desenvolvendo o cavalo na casa fraca, é o que temos para janta, e bispo em E4, gerando uma cravada no cavalo e aproveitando o fato de que as casas claras estão enfraquecidas aqui na ala da dama. Torre em B8 saindo da cravada, natural. Torre em E1 por parte do Dubov, mostrando o porquê do rei em F1 ter sido um lance tão legal, tão criativo. Temos agora o cavalo de volta para a casa de F6 e esse lance foi um erro. O que o jogador de pretas deveria ter percebido é que o peão de H ele vai se tornar um problema de longo prazo, então ele deveria ter logo trocado aqui torre por H5, torre por H5, G por H5 e aceitado essa posição que parece um pouco assustadora para as pretas, né? Mas ele volta o cavalo e agora o jogador de pretas vai ter problemas. Nós temos bispo toma cavalo, dama toma de volta e H6. E esse lance é muito, muito forte por parte das brancas. As brancas aqui criaram uma obra-prima, né? Esse lance peão em H6, ele vem com uma ameaça gravíssima. Qual é a ameaça gravíssima que o jogador de brancas está gerando? Está gerando a ameaça, obviamente, de tomar o bispo, sacrificando a torre na casa de H1 e depois, né, tomar o cavalo e promover o peão com cheque. E se o jogador de pretas, por exemplo, nessa situação, volta o bispo toma cavalo ganha imediatamente por conta da cravada do peão de E. Olha só o problemão que as pretas estão. E nessa situação, o jogador de pretas, bem, se vê numa situação complicada e não acha o recurso defensivo que ele deveria encontrar. O recurso defensivo para as pretas é cavalo em G8, desdesenvolvendo o cavalo, né? Ficando de olho na promoção, então se o peão toma, esse peão não consegue avançar para promover. Ficando de olho na casa de E7, né? E ameaçando esse peão uma terceira vez. Essa posição ainda é vantajosa para as brancas. Mas as pretas, na realidade, jogam torre em H7 e Danil Dubov criou uma obra de arte. Essa posição está completamente ganha para as brancas. No entanto, não é particularmente fácil de encontrar como a vitória das brancas vai acontecer. Nessa posição, Danil Dubov não encontrou a ideia correta para o jogador de brancas, mas eu te convido a tentar encontrá-la. Pause o vídeo e tente ver se você resolve a posição até uma vantagem clara para o jogador de brancas. Para aqueles de vocês que foram capazes de resolver, meus parabéns, não estava fácil. A ideia tem a ver com a negação, né, desse rei sair da oitava, para você assegurar que o seu peão vai promover.
Então o que você deve jogar é peão em D5, forçando essa dama a sair dessa casa, né? Então, por exemplo, se a dama vem para a casa de D7, já está resolvida a questão, o rei não vai poder sair da oitava e você pode capturar, por exemplo, ameaçando a promoção, né? Então você captura sacrificando as duas torres. Não necessariamente de maneira imediata, mas você prepara a captura jogando algo como cavalo em D4. E bem, a ideia é que você vai sacrificar as duas torres, depois você vai tomar o cavalo, que é o protetor da casa de G8, e você vai promover com checkmate. Se dama, por exemplo, vem para a casa de B7, a sequência seria você captura, novamente sacrificando as duas torres, então torre por H1, em G2, torre por E1, e agora você obviamente poderia aqui capturar o cavalo, só que isso leva a uma posição empatada porque rei em D7 e a torre está de olho na promoção. Então antes de capturar o cavalo, você joga dama cheque, forçando o rei do adversário a permanecer na oitava, já que não existe uma maneira confortável de bloquear o cheque. Então, por exemplo, rei em D8, você toma o cavalo, e nessa situação você vai ter uma vitória porque você tem duas damas. Isso daqui parece muito com uma partida do Mikhail Tal, e eu vou mostrar exatamente ali a posição que se parece com essa, mais pro finalzinho do vídeo. Mas primeiro vamos ver o que aconteceu de verdade. O Daniil Dubov não encontrou a sequência com o peão em D5 vencendo. Ele captura o bispo de maneira imediata, que também leva a uma posição muito bonita e complicada. Então, ó, ele sacrifica a torre para gerar esse peão que gera uma ameaça de promoção. Rei em G2, sacrifica a outra torre também, certo? Bispo toma cavalo, ficando de olho, que era o cavalo que ficava de olho na casa da promoção. Rei em D7 forçado, né? E aqui, o jogador de brancas, novamente, tem uma posição muito complicada, ainda que é muito mais fácil de jogar de brancas do que de pretas, certamente, porque o jogador de pretas tem que ficar de olho nessa promoção. Mas as brancas têm uma torre inteirinha a menos. Então, D5 chutando a dama, e o jogador de pretas não encontra o lance correto. O lance correto nessa situação seria dama em A8. Mas o jogador de preta joga dama em C5 e esse lance acaba perdendo o jogo porque as brancas têm uma sequência vitoriosa. Então, novamente, eu lhe convido a pausar o vídeo e tentar encontrar a sequência vitoriosa para as brancas. Dessa vez não tá tão difícil quanto da última vez, mas ainda assim, fácil não tá, né? E aí, eu espero que você tenha pausado o vídeo, eu espero que você tenha visto o belíssimo lance bispo em D4, chutando a dama dessa casa. Quando a dama vai, por exemplo, para a casa de A5, parece que ela está de olho na defesa da torre, você pode capturar e a dama não está de fato de olho na defesa da torre. Por quê? Dama toma cavalo é impossível de ser jogado porque qualquer um desses cheques vai forçar o rei a voltar para a oitava ao ponto que você vai poder promover. Então essa dama obrigatoriamente tem que ficar de olho nos cheques de dama. Então aqui o jogador de pretas simplesmente perdeu uma torre de graça, as brancas têm um peão na sétima defendido prontinho para promover e brancas estão essencialmente com o jogo ganho aqui porque, bem, né, vão eventualmente promover o peão como dama em H3 cheque, dama em H8 cheque, não tem muito que o jogador de pretas possa fazer. Tipo, ó, C5, dama em H3, rei em C7. Nessa posição, eu acho que dama em H8 ainda ganha, né? Não tem muito que você possa fazer. Eu acho que é melhor você voltar o bispo com o tempo na dama primeiro para não perdê-lo, né? E agora dama em H8 e você tem uma posição ganha, que você pode, por exemplo, tomar a torre e promover dama. Se ele tomar, você toma de volta promovendo dama. Não tem muito o que o jogador de pretas possa fazer. Daniil Dubov novamente na posição crítica, com segundos no relógio, claro, não encontra, ele toma a torre de maneira imediata, o adversário toma o bispo, Daniil Dubov joga dama em H3 cheque, com exatamente a mesma ideia de ir para dama em H8, e nessa posição, que por sinal o computador diz estar empatada, mas na prática o jogador de brancas vai ficar com uma peça a mais, o adversário não consegue mover a tempo e perde no relógio. É uma posição aqui onde ele estava se sentindo pressionado, mas por exemplo, F5, dama em H8, né? Torre por dama, você promove dama, brancas tem uma peça a mais. No entanto, o engine diz que a posição está completamente empatada porque o jogador de pretas possui alguns peões de compensação pelo cavalo. Então, por exemplo, dama toma peão e bem, são 3 peões pelo cavalo e o rei está relativamente seguro, então essa posição talvez empate, né?
Eu falei porque falei que essa partida me lembrava uma partida do Mikhail Tal, então tá aqui a posição. Essa daqui é a partida do Tal contra o Sviridov, é considerada a melhor partida jogada pelo Mikhail Tal. De acordo com ele mesmo, é a partida preferida dele. Nós temos a mesma estrutura de peões, onde as brancas estão atacando aqui a ala do rei do adversário que tem essa estrutura de fianqueto, e o Tal joga G5. H por G5 e o Mikhail Tal gera exatamente aquele mesmo tipo de ideia. Para promover esse peão de H, ele sacrifica a torre, então ele joga peão de H, toma G5 e torre por H1 é um erro grave, porque agora peão toma cavalo, sacrificando a outra torre. Torre toma D1 cheque, parece que a posição tá ganha para o jogador de pretas, né? No entanto, o Tal agora captura de cavalo. O que se espera dessa posição, por exemplo, é que o Tal vá capturar de dama ao ponto que bispo toma e as pretas estão ganhas. No entanto, Mikhail Tal captura de cavalo, ganhando um tempo, porque agora existe uma troca de damas no tabuleiro. Não dá tempo de jogar bispo por F6, porque senão você perde a dama e, por consequência, o jogo. Então, dama toma D2, e nessa posição, ao invés de tomar a dama de volta e perder, né, o jogo porque as pretas têm muito material, o Tal sacrifica sua dama capturando o bispo, ameaçando a promoção com checkmate em um único lance. O adversário vai ter que gerar uma casa para o rei fugir. Dá tempo de promover e dá tempo de tomar a dama do nosso adversário. Então, Mikhail Tal ganha essa partida de maneira muito similar ao que vimos ali na partida do Dubov, para aqueles que estavam em dúvida. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.